Olá pessoal, bom, esse é o último vídeo falando sobre o assunto de cinética química. Lembrando que no vídeo da aula passada falamos sobre os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Vimos que esses fatores são em número de 4, né? Que é a superfície de contato, a temperatura, o catalisador e a concentração. Hoje vamos falar da concentração especificamente, tá? E para a gente definir como a velocidade varia com a concentração de uma substância, vamos definir uma lei chamada lei de velocidade, ou lei de ação das massas, ou ainda pode ser chamada de lei de Gutenberg-Vaage. Então, acompanhe a aula aí. Bom, antes de definir a lei de velocidade, considere essa reação aqui escrita de forma genérica. Você tem um reagente A reagindo com outro B, formando produtos, tá? Lembra que essas letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos da reação. Bom, a lei de velocidade ela sempre vai ser escrita dessa forma. Você vai ter V, que é a velocidade da reação, igual a K vezes a concentração apenas dos reagentes. E cada concentração dessa vai estar elevada a um coeficiente, onde vamos ver já que esses coeficientes vão ser determinados experimentalmente. Então, para essa reação aqui, a lei de velocidade vai ser V igual a K vezes a concentração dos reagentes. Os reagentes aqui são A e B, então vai ser a concentração de A vezes a concentração de B, elevado a esses expoentes que vamos determinar, como eu já tinha falado, experimentalmente. Então, os termos dessa lei de velocidade são os seguintes. A e B são as concentrações dos reagentes, concentração de A e concentração de B. V é a velocidade da reação. K é a constante de velocidade, onde essa constante ela varia com a temperatura. X e Y são os expoentes que vamos determinar experimentalmente. E se você soma o expoente X mais o expoente Y, obtemos a ordem global da reação. Bom, como exemplo, eu peguei uma lei de velocidade qualquer, de uma reação qualquer. Então, quando você vê uma lei de velocidade escrita dessa forma, a primeira coisa que você tem que saber é que essas concentrações aqui, elas se referem às concentrações dos reagentes. Então, a lei de velocidade para uma reação, ela é escrita assim, V igual a K vezes a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de H2 elevado a 1. Tá? Se eu somo os expoentes da lei de velocidade, 2 mais 1, eu digo que essa reação é de ordem 3 ou que essa reação é de terceira ordem. Tá? Bom, para aplicar a lei de velocidade, vamos aplicar ela em dois exemplos, ok? O primeiro exemplo é um exemplo bem simples e o segundo exemplo é um exemplo que geralmente tem uma tabela, onde a partir dessa tabela, né, que é uma tabela que ela contém os experimentos de uma reação, você vai determinar os expoentes, no caso x e y, né, tomando como exemplo essa lei de velocidade. Então, vamos começar. Bom, a primeira questão ele diz assim, a reação, você tem um NO2 reagindo com CO, formando CO2 mais NO. É de segunda ordem, isso aqui é importante, tá? Em relação ao NO2. E de ordem 0 em relação ao CO. Em determinadas condições de pressão e temperatura, ocorre com velocidade V. Se triplicarmos a concentração de NO2 e duplicarmos a concentração de CO, a nova velocidade V1 será igual a... Bom, lembra o seguinte, a lei de velocidade ela só depende da concentração dos reagentes. Então, escrevendo a lei de velocidade para essa reação, vamos ter essa lei aqui, V igual a K, concentração de NO2 ao quadrado, vezes concentração de CO elevado a 0. De onde veio esse expoente 2 e esse expoente 0? Ele deu na questão. Ele está dizendo que é de segunda ordem em relação ao NO2, então está elevado a 2, e de ordem 0 em relação ao CO, está elevado a 0. Reescrevendo essa equação, né, essa concentração elevada a 0 dá 1, a lei de velocidade vai ficar V igual a K, concentração de NO2 ao quadrado. O que é que essa lei de velocidade me diz? Ela está me dizendo que a velocidade da reação depende apenas do reagente NO2. O reagente CO ele não contribui para alterar, a concentração do reagente CO não contribui para alterar a velocidade da reação. Bom,
Ele está se referindo a uma nova velocidade. E essa nova velocidade está sendo obtida quando ele triplica a concentração de NO2 e quando ele duplica a concentração de CO. Bom, a lei de velocidade, eu vou escrever uma nova lei de velocidade, que eu vou chamar ela de V' ou de V1. Bom, você chama do que você quiser. Então a nova lei de velocidade vai ser V' igual a K, concentração do NO2 ao quadrado. Por que tem esse 3 aqui? Nota que ele triplicou a concentração de NO2. Então eu multiplico a concentração de NO2 por 3. Resolvendo essa equação, 3 ao quadrado, 9. Repete o resto. K NO2 ao quadrado. Então a nova velocidade, V' ou V1, ela é igual a 9K, concentração de NO2 ao quadrado. Mas quem é K, concentração de NO2 ao quadrado? K, concentração de NO2 ao quadrado, é a velocidade que eu tinha anteriormente. Então eu posso dizer que a nova velocidade é 9 vezes V. Falando em outras palavras, a nova velocidade é 9 vezes maior do que a velocidade anterior. Tá? Então V1 será 9 vezes maior do que a velocidade anterior. Ok? Bom, a segunda questão, ele está dizendo o seguinte: a reação do óxido nítrico com o hidrogênio a 1280 graus é essa aqui. Você tem 2 mols de NO reagindo com 2 mols de hidrogênio, produzindo 1 mol de NO2 mais 2 mols de água. Bom, essa tabela aqui, ela significa o seguinte: com essa reação foi realizado 3 experimentos. Um experimento 1, um experimento 2 e um experimento 3. Note que cada experimento desse variou-se a concentração dos reagentes. Por exemplo, no primeiro experimento a concentração do NO foi 5 vezes 10 a menos 3. Se você olhar no segundo experimento, a concentração do NO ele dobrou aqui, ó. E no terceiro experimento, a concentração do NO, quando ele passou do segundo para o terceiro experimento, permaneceu a mesma. No caso da concentração do H2, também ele variou. Do experimento 1 para o experimento 2 permaneceu a mesma, mas do experimento 2 para o experimento 3 ele dobrou a concentração. Note que a velocidade aqui ela também variou. Bom, toda vez que vocês se depararem com um problema desse tipo, essa tabela aqui ela vai servir para você determinar aqueles expoentes da lei de velocidade, que, como a gente falou no início do vídeo, eles são determinados experimentalmente. Tem um jeito bem fácil de você fazer, então fica atento aí. Note que essa tabela aqui tem alguns experimentos aqui que as concentrações são iguais. Veja, as concentrações do NO são iguais aqui, no experimento 2, 10 vezes 10 a menos 3, e no experimento 3, 10 vezes 10 a menos 3. E a concentração e as concentrações de H2 são constantes aqui, ó, no experimento 1, tá vendo? E aqui também no experimento 2. Ok, isso vai ser importante. A lei de velocidade para essa reação vai ser V igual a K vezes a concentração dos reagentes. Quem são meus reagentes? NO e H2. Tá aqui, ó, NO e H2. A concentração de NO está elevado a um expoente X, que eu vou determinar a partir dessa tabela. E a concentração de H2 está elevada a um coeficiente, a um expoente Y, que também eu vou determinar a partir dessa tabela. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é a seguinte: vamos observar os experimentos em que as concentrações do gás hidrogênio elas permanecem constantes. Veja, as concentrações do hidrogênio permanecem constantes no experimento 1 e no experimento 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever uma lei de velocidade para o experimento 2 e vou escrever uma lei de velocidade para o experimento 1. Lembrando que a lei de velocidade é V igual a K, NO elevado a X, vezes H2, vezes a concentração do H2 elevado a Y. Isso vale para o experimento 2 e também vale para o experimento 1. Bom, vamos substituir. Qual é a velocidade da reação no experimento 2? Está aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5. Igual a K. Qual é a concentração de NO no experimento 2? A concentração de NO no experimento 2, 10 vezes 10 a menos 3. Qual é a concentração de H2 no experimento 2? 2 vezes 10 a menos 3. Vamos procurar esses valores para o experimento 1. Qual é a velocidade no experimento 1? 1,25 vezes 10 a menos 5. K. Qual é a concentração de NO no experimento 1? 5 vezes 10 a menos 3. Está aqui.
qual é a concentração de H2 no experimento 1, 2 vezes 10 a menos 3. Bom, eu posso simplificar essas duas potências aqui, posso simplificar K, posso cancelar K, né? Esses dois valores aqui eu posso cancelar e essa potência aqui também. Bom, 5 dividido por 1,25 dá 4, 10 dividido por 5 dá 2 elevado a x. 4 igual a 2 elevado a x, x igual a 2. Então note que a partir desse cálculo aqui conseguimos determinar o valor de x, que é o valor do primeiro expoente, do expoente do NO. Bom, procuramos nessa tabela aqui as concentrações de H2 constantes. Agora, vamos fazer a mesma coisa, sendo que com a concentração de NO. Bom, NO é constante no experimento 2 e 3. O que é que eu vou fazer? Escrever uma lei de velocidade para o experimento 3 e outra lei de velocidade para o experimento 2. Bom, mesmo raciocínio. Qual é a velocidade no experimento 3? Cadê aqui? 10 vezes 10 a menos 5, igual a K. Concentração de NO no experimento 3, 10 vezes 10 a menos 3. Concentração de H2 no experimento 3, 4 vezes 10 a menos 3. Bom, a lei de velocidade para o experimento 2 já foi escrito aqui, ó, certo? Ou então você procura na tabela novamente. Então você vai repetir essa primeira linha aqui. Bom, vamos lá então. Você pode simplificar isso aqui, o valor de K é o mesmo, esses dois valores aqui podem ser simplificados, esse aqui também. Bom, 10 dividido por 5, 2. 4 dividido por 2, 2 elevado a y. 2 igual a 2 elevado a y, y igual a 1. Bom, conseguimos descobrir também o expoente do H2. Então, a lei de velocidade ela vai ser escrita dessa forma, V igual a K, concentração de NO, quem é x, 2, concentração de H2, quem é y, 1. Essa reação aqui ela é uma reação de terceira ordem, ou de ordem 3. Lembrando que a ordem da reação, você soma esses expoentes aqui, 2 mais 1, 3. Ok? Bom, para finalizar nosso vídeo, precisamos definir dois tipos de reações químicas, tá? Podemos ter uma reação chamada de uma reação elementar e outra reação chamada de uma reação não elementar. Toda reação elementar é uma reação que ela ocorre apenas em uma única etapa. Uma reação não elementar é aquela reação em que ocorre em mais de uma etapa. Bom, aqui eu tenho dois exemplos de duas reações elementares que ocorrem apenas em uma única etapa. A primeira reação eu tenho ozônio reagindo com NO, formando o gás oxigênio mais o NO2. A segunda reação eu tenho o NO reagindo com hidrogênio, formando o N2O mais água. Bom, para você escrever a lei de velocidade para uma reação elementar, você vai seguir o mesmo raciocínio. V igual a K vezes a concentração dos reagentes elevados a expoentes. Sendo que os expoentes da lei de velocidade de uma reação elementar, eles vão ser os próprios coeficientes estequiométricos. Ou seja, a lei de velocidade para essa primeira reação vai ser V igual a K, quem é o primeiro reagente? O3, segundo reagente, NO. Essas concentrações são elevadas aos coeficientes estequiométricos. O coeficiente do O3 é 1, do NO é 1, elevado a 1 e elevado a 1. Bom, esse 1 aqui não precisa colocar, tá? Só basta você escrever K, concentração do O3, vezes a concentração do NO. Bom, a segunda lei de velocidade para essa reação ela pode ser escrita dessa forma. V igual a K, os reagentes NO e H2, concentração do NO vezes concentração do H2. Como essa reação é uma reação elementar, o NO vai estar elevado a 2 e o H2 vai estar elevado a 1. Então, V igual a K, concentração do NO elevado ao quadrado, vezes a concentração do H2. Bom, novamente, esse 1 aqui não precisa representar, ok? Bom, se eu tenho agora uma reação não elementar, que é aquela reação que ocorre em mais de uma etapa, toda reação elementar ela vai ter uma etapa lenta e uma etapa rápida, tá? A lei de velocidade para uma reação não elementar ela é sempre escrita levando-se em consideração a etapa lenta. Então, um exemplo de uma reação elementar, de uma reação não elementar, é essa reação aqui embaixo. Perceba, você tem aqui o HBr reagindo com NO2, produzindo água mais NO mais BR2.
Então, essa reação aqui ela ocorre em duas etapas. Ela ocorre em uma etapa lenta e uma etapa rápida. O interessante de você notar aqui é o seguinte: essa reação aqui de baixo é uma reação não elementar, que ocorre em duas etapas, mas essas duas etapas são duas etapas elementares. Então, essas duas etapas elementares, elas pertencem a uma reação não elementar. Bom, a etapa lenta é essa primeira etapa aqui. Então, quem vai ser a lei de velocidade para essa reação não elementar? Lembra, a lei de velocidade para uma reação não elementar depende da etapa lenta. Então, V igual a K vezes a concentração dos reagentes. Quem são meus reagentes? HBr vezes a concentração do NO2. Como essa etapa aqui é uma etapa elementar, aqui tem um coeficiente 1 e 1. Então, HBr elevado a 1, NO2 elevado a 1. Ok? Bom, no vídeo de hoje, como eu tinha falado para vocês, finalizamos a parte de cinética química e no próximo vídeo vamos iniciar a parte de equilíbrio químico. Valeu, pessoal. Abraço a todos.